veneration for the second crucifixion of Jesus Christ. The time has come for action. The time has come to believe or don't believe. Que Deus abençoe cada um de vocês nesta noite, mais uma vez, que estão nos assistindo aqui, da Igreja de Curitiba, nessa noite de terça-feira. Saúdo a cada um de vocês no precioso nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo e espero que tenhamos um bom tempo nesta noite. Expectativa em nossos corações das grandes coisas que Deus está fazendo e está por fazer, e a cada dia tornando em nossos corações o rapto, que é a maior esperança, a maior glória, o maior objetivo de cada verdadeiro cristão e cristã nesta hora. Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma pequena oração e se vocês pudessem me acompanhar. Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez neste humilde lugar, Senhor, para fazer este trabalho, falar da Tua Santa Palavra, e eu sei que eu sou completamente incapaz, Senhor, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não ajudar aqueles que estão ouvindo, que o Senhor possa nos trazer a unção verdadeira, a unção para mim e para aqueles que estão ouvindo. Não que eu seja alguma pessoa especial, mas a Tua Palavra é especial, Senhor. Que ela possa vir de maneira perfeita para os nossos corações e que possamos ver de maneira clara aquilo que Teu Santo Espírito está pronto para nos dizer nesta hora tão sagrada, tão sublime, tão solene que estamos vivendo, Senhor. Que o Senhor abençoe cada ouvinte nesta noite, que o Senhor lhe dê o Espírito, Senhor, correto para que possamos extrair as coisas que já foram profetizadas pelo Teu profeta, Senhor, que Tu prometeste que enviaria neste tempo. Eu peço, Senhor, do fundo do meu coração, que o Senhor abençoe cada pessoa que escutar este programa, que o Senhor possa suprir as necessidades, que o Senhor possa esclarecer e fazer mais clara a Tua Palavra aos nossos corações. É a minha humilde oração nesta noite. Eu peço, Senhor, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É com muita felicidade que estamos de volta aqui e nesta noite eu gostaria de dar uma continuação no nosso assunto e eu gostaria que você prestasse bem atenção, que eu estou tentando finalizar aquilo que nós temos falado nos últimos programas. Não finalizar, nós não vamos finalizar, mas eu queria terminar a plataforma, mas você vai ter que prestar bem atenção hoje à noite. Eu sei que é um programa simples, é uma maneira simples que nós estamos falando aqui e ao mesmo tempo se torna um pouco complexa. Gostaria que você me acompanhasse com bastante atenção e vamos seguir as citações do profeta em algumas mensagens e também a Bíblia. E você vai, enquanto nós vamos falando, eu quero que você pense bem naquilo que está sendo falado, tá certo? Então, a primeira escritura que eu gostaria de ler é a escritura que está mais em pauta no mundo todo hoje, entre o povo, o verdadeiro crente da mensagem nesta hora, que está no livro de Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 16, onde diz assim: porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quero voltar no começo do verso primeiro, que é onde eu quero focalizar, e quando nós encerrarmos, talvez chegaremos à última parte. Porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido. E depois, também, em Apocalipse 10, Apocalipse 8, Apocalipse 8, onde diz: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora.
Agora, nós sabemos que o alarido, a palavra alarido, quer dizer sonido, um som de trombeta, uma buzina, no sentido de o som emitido por uma trombeta. Então aqui em Tessalonicenses está dizendo que o próprio Deus desceria do céu com o som de uma trombeta. Com o som de uma trombeta, não é assim que diz? 4,16, porque o próprio Senhor descerá do céu com alarido. Com um alarido, né? Está aqui, com alarido. Então, com som de trombeta. A maneira que ele desceria do céu seria com som de trombeta. E nas lições passadas, nós provamos pela Bíblia de que esse instrumento usado nesta era para ter soado, nós sabemos que quem soou foi Deus, mas o instrumento que ele usou para soar aqui embaixo foi o sétimo mensageiro. É por isso que na nossa Bíblia diz assim no original: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar. No original está assim, quando ele começar a soar, porque ele é a sétima trombeta. E nós discorremos bastante sobre isso em alguns programas e eu gostaria de voltar a falar para vocês. Se você pegar, por exemplo, essa citação, antes de eu iniciar, Mombrana disse aqui, no sétimo selo, no dia 24 de março de 1963, para provar para você que o mensageiro é uma trombeta. É o instrumento que Deus usa. Então ele diz assim, tudo bem, este foi entre o sexto e o sétimo selo que ele chama essas pessoas que foi falado por Jesus em Mateus no capítulo 24, no verso 31, falando de Moisés e Elias agora, que acabamos de ler. Vem, as trombetas aqui, ou as duas testemunhas de quando a trombeta soa, é a trombeta das duas testemunhas da Era da Graça para os judeus. Uma trombeta soa. Você nota, uma trombeta soa, com rígido clamor de trombeta. Isso aí está lá em Mateus 24, 31. Ele está fazendo um paralelo de Moisés e Elias, como sendo o último som de trombeta que vai soar naqueles dois vasos. Aí ele diz assim, ele diz, e rígido clamor de trombeta, e ele enviará seus anjos, não um, dois deles, Moisés e Elias, nós sabemos disso, com um grande som de trombeta. Né? Por que grande som de trombeta? Porque 7 sons vão ecoar através de Moisés e Elias. Os mesmos 7 sons, as mesmas 7 buzinas que soaram, os mesmos 7 sonidos que soaram neste último vaso que Deus usou. Por que 7 sonidos? O mesmo sonido que soou na primeira era, na segunda era, na terceira, quarta, quinta, sexta era, soou neste último dia através de um vaso chamado Elias, profeta, Apocalipse 10, 7. Né? E mais a voz dele, que era a revelação destes sons. Né? Aí ele disse assim, o que é isso? Agora ele vai falar para a gente o que é isso. O que é o som da trombeta? O que é o som da trombeta? Ele diz assim, quando Deus se apronta para falar, há um som de uma trombeta. A primeira coisa que você ouve antes de Deus falar, antes de Deus começar a falar, é um som de trombeta. Esta é sempre a sua voz chamando para a batalha. Opa! Então quer dizer que esse som de trombeta é a voz de Deus. Para aqueles que podem ouvir o que este sonido representa, não é? Nós já falamos várias vezes, mas eu preciso falar mais uma vez. Vem? Deus fala. E ele está falando agora de Moisés e Elias que estes anjos virão com o soar de trombeta. Porque as outras 6 trombetas haviam soado lá no começo da era de Laodiceia. Né? Por 40 anos soou entre 1906 a 1946 e eles ouviram 6 trombetas soarem e eles não entenderam nada. Agora, quando vem Moisés e Elias vai revelar para ele o que foi que aconteceu com eles entre 1906 e 1946, que foi o soar do Evangelho entre os denominacionais. Aí ele diz aqui, quando Deus se apronta para falar, há um som de uma trombeta. Esta é sempre sua voz chamando para a batalha. Bem? Deus fala, estes anjos virão com o soar de trombeta. E vocês notem, na mensagem do último anjo, quem é o último anjo? Elias. Na mensagem do último anjo, a trombeta soa. Na mensagem do primeiro anjo, uma trombeta soa. Do segundo anjo, uma trombeta soa, quando ele a despachou. Isso aqui está no 7º selo.
Não é verdade? Então, o profeta está mostrando que a mensagem de cada um dos mensageiros, a maneira que foi pregada para o mundo, foi ouvido um alarido, foi ouvido um sonido. E quando chegamos na última era, este profeta de Apocalipse 10, versículo 7, ele soou novamente a mesma mensagem que havia soado durante as eras, né? As 6 vozes que haviam soado até então, com a diferença de que agora ele revela para nós o que o alarido era. Quando há uma revelação do alarido, deixa de ser alarido e agora é voz. Aquilo que Deus estava soando como um aviso de que ele queria falar, ao mesmo tempo é uma revelação, ou sendo uma revelação para o eleito, se torna uma voz. Então, é por isso que nós vemos aqui em Apocalipse 10, versículo 8, que quando foi aberto o 7º selo, quando o 7º selo foi aberto, diz que houve silêncio no céu por quase meia hora. Não é verdade? Mas se você continuar lendo na sequência, você vai descobrir que ali estão os sons das 7 trombetas a seguir. E eu quero chamar a sua atenção do seguinte fato, que o profeta, depois que ele pregou o 7º selo, ou após o 7º selo ter aberto, aliás, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso antes da gente discorrer, eu preciso passar por aqui. Na mensagem, o 7º selo, quando foi inserido aquele excerto no final da mensagem, que foi gravado na segunda-feira, após a pregação do 7º selo no domingo, não é verdade? Lá, naquela segunda-feira, no hotel, o irmão Branham disse que gostaria de falar algumas poucas palavras e depois de 1966, depois que ele faleceu, eles tomaram essa gravação que foi feita, nós temos a gravação, e foi inserido no 7º selo, não é? Parte dessa gravação, quando o profeta vai falar sobre o 7º selo, ele diz assim, mas vocês notem, falando de Jesus, ele começa no parágrafo anterior, no parágrafo 398 ou 397, se você quiser ver aí no seu livro dos 7 selos, no parágrafo 397, o irmão Branham fala quando Jesus abriu o 7º selo, quando ele revelou o 7º selo lá em Mateus 24, ele omitiu, porque ele falou em forma de parábola. E aqui ele fala assim, mas vocês notem, ele omitiu a revelação deste 7º selo, falando lá de Mateus 24 e Mateus 25. Aí ele diz assim, e aqui, quando o 7º selo, quando ele o abriu. Então, foi aberto o 7º selo. Ele está dizendo aqui no final da mensagem do 7º selo, quando já era parte desse excerto que foi inserido ali. Ele diz assim, quando o 7º selo, quando ele o abriu, ele também o omitiu novamente. Vem? Então nós vemos que é um mistério completo. Ele foi aberto, mas ele foi omitido. Agora nós vamos ver por que foi omitido este mistério lá, quando foi aberto lá nos dias do mensageiro. Quando ele o abriu, ele também o omitiu novamente. Vem? Então nós vemos que é um mistério completo. Portanto, a hora não é ainda para esses mistérios serem conhecidos. Portanto, nós estamos até aqui, até a abertura. Ele está dizendo lá nos dias dele, lá nos dias do profeta, ele só chegou à abertura. O cordeiro havia tomado o livro, usando aquela carne profética, para tomar o livro. E quando assim o fez, o cordeiro, Cristo, falando através daquele instrumento, nos anuncia qual era a revelação daquele 7º selo. Contudo, foi aberto o 7º selo, mas ele está dizendo aqui que apesar de ter sido aberto, ele omitiu qual era a revelação do 7º selo. Então, nós vamos entrar novamente no assunto de a abertura do 7º selo e depois
a manifestação do sétimo selo, né? A manifestação daquilo que foi, se foi aberto, foi revelado. Nós sabemos disso, se foi aberto, foi revelado. Agora, nós estamos vendo quando é que isso seria manifestado. Quando isso seria manifestado. Então ele diz assim, quando ele o abriu, ele também o omitiu novamente. Vem? Então nós vemos que é um mistério completo. Então ele está dizendo aqui, olha, foi completo, não faltou nada. Quando abriu, abriu completamente, não faltou abrir um pedaço. Ele está dizendo aqui, ó. Então nós vemos que é um mistério completo. Não é verdade? Portanto, a hora não é ainda para estes mistérios serem conhecidos. Portanto, nós estamos até aqui e o restante deles será conhecido bem por volta do tempo que Jesus aparecer na terra novamente por sua noiva. Agora, eu quero que você perceba, eu quero que você note e preste atenção no que ele disse aqui. Olha aqui, o restante dele será conhecido bem por volta do tempo que Jesus aparecer na terra novamente. Espera aí. Mas em 1963, quando a nuvem apareceu, nós sabemos que ali foi a maior evidência de que Deus havia descido com a vindicação de sua mensagem que havia começado a soar lá atrás, e ali ele trouxe a vindicação, o selo de que aquela mensagem era autêntica, provando que ele estava ali. Deus estava ali, Deus havia descido ali, com todas as provas infalíveis pela ciência e pelos sinais na natureza e todos os demais sinais, infalíveis provas de que Jesus, o próprio, havia descido em seu profeta para que pudesse revelar estes segredos para a sua noiva. Mas aqui, quando o profeta vai falar disso, ele diz assim, ó, e o restante dele será conhecido bem por volta do tempo que Jesus aparecer na terra de novo. Aparecer na terra de novo por sua noiva. Agora, eu sei o que você vai me perguntar. Irmão Billy, você está falando que tem mais uma vinda de Cristo aí, então? Não é isso que você estava pensando? Então tem mais uma vinda de Cristo aí? Agora, eu vou fazer uma pergunta para você e você me responda primeiro. Onde você estava quando os selos foram abertos? Quando o selo foi aberto? O selo era para ser aberto para você, porque ele disse que esses mistérios seriam dados a conhecer apenas para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, para ninguém mais. O mundo não conhecerá. As virgens nécias não conhecerão, a não ser no tempo da tribulação. Mas, para este tempo, só conheceriam este mistério aqueles que eram predestinados de que estivessem aqui no tempo da sua manifestação para a sua noiva agora. Aí você fala, irmão Billy, não estou entendendo. Eu fiz uma pergunta para você. Onde você estava quando o sétimo selo foi aberto? Se você diz para mim que o sétimo selo foi aberto em 63 e eu concordo, eu pergunto para você, mas onde você estava em 1963? Quando o Cordeiro tomou o livro e abriu. E eu vou perguntar, mais uma vez, quantos daqueles que irão no rapto estavam lá para ouvir aquilo que havia sido aberto, para ver aquilo que havia sido rompido nas Escrituras? Quem estava lá? Quem estava lá para poder ouvir esses mistérios? Como Deus poderia revelar um mistério para você se você não estava lá ainda? Como Deus poderia se manifestar para você se você não estava sequer manifestado na terra ainda, como é o meu caso? Eu fiz uma pergunta para você. Se você me responder, eu respondo a sua pergunta. Então, ele diz assim, ó, que o restante deles seria conhecido, ó, ele diz aqui, o restante deles será conhecido bem por volta do tempo que Jesus aparecer na terra novamente. Olha o termo que ele está usando. Jesus aparecer na terra novamente, mas desta vez, para quem? Para a posteridade. Abraão e a sua posteridade. Elias e Eliseu. Como Deus lida com Abraão, Deus lida com a posteridade. Como Deus lidou com Elias, Deus lida com Eliseu. Então, por isso que ele disse
na mensagem eu creio que é nas asas de uma pomba branca, aquele espírito de Elias que estava nele disse: eu trilharei este caminho uma vez mais. O mesmo caminho que ele havia trilhado desde 1946 e ainda antes, com todas as aparições de Deus, e nós vamos falar disso aqui agora. A aparição de Deus, Deus começou a aparecer para o seu profeta. Deus começou a se manifestar para o seu profeta até que por volta de 1959, depois que os pentecostais lhe haviam rejeitado, haviam cruzado a linha, ele disse que pela primeira vez, a voz que falava com ele, pela primeira vez, ele não conseguia encontrar essa voz do lado de fora. Ele disse: pela primeira vez, eu percebi que essa voz estava falando comigo pelo lado de dentro. Então Deus havia finalmente, enquanto ele aparecia para o seu profeta, se manifestou de várias formas. Em tempos passados, Deus se manifestou, Deus falou através dos profetas, mas nesses últimos dias falou em um filho, em um dos filhos, o primeiro molho que foi movido, mostrando que eu e você teríamos o mesmíssimo ministério, que eu e você teríamos trilharíamos o mesmo caminho que Elias trilhou, porque ele disse que a noiva é Eliseu, a noiva não é Elias. Elias não volta a trilhar o caminho para Eliseu. Elias foi tomado, mas Eliseu teve que trilhar o mesmo caminho que Elias trilhou. Ele não pegou do Jordão para frente. Volte e leia o livro de Reis, no 2º capítulo, e você vai perceber que Eliseu teve que voltar onde Elias havia começado. Deus repetiu nesta era, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Deus repetiu para o povo do terceiro êxodo. Eu vou provar para vocês isso aqui. Vocês prestem bem atenção nisso aqui. Deus repetiu para o povo do terceiro êxodo tudo o que ele fez na era de Laodiceia. E o mesmo erro que os laodiceanos cometeram, a grande massa do povo do terceiro êxodo está cometendo mais uma vez. Eu pergunto para você, quando é que as trombetas soaram? Não foi do começo da era de Laodiceia até 1946, soou 6 trombetas, de 46 a 65 soou a 7ª trombeta? Soando assim ainda dentro da era de Laodiceia a 7ª trombeta, cumprindo para a era de Laodiceia o soar das trombetas, que era o chamamento deles para que viessem reconhecer a expiação. Agora, quando Deus chama esse povo para fora no terceiro êxodo, Deus não poderia nos isentar de que nós cumpríssemos toda a Escritura, de que nós cumpríssemos toda a justiça de Deus, porque nas trombetas está o juízo de Deus. Então você vai perceber que quando o 7º selo foi aberto, apesar de ter dito aqui que houve silêncio, agora esse silêncio que se refere aqui é a revelação do rapto, porque a única coisa que estava faltando aqui, que ele disse que o 7º selo é a sua vinda, quando ele abriu o 7º selo lá em 1963, não foi revelado ainda lá, não foi revelado a vinda de Cristo. Mas por que não foi revelada a vinda de Cristo? No sentido de quê? Não é que não foi revelado. Foi, mas você não estava lá para ouvir. Aí você começa do começo de novo. Como é que foi o começo da era pentecostal, da era de Laodiceia? Não foi com o soar de trombetas? A primeira coisa que eles ouviram foi um som de alarido. O som de alarido quer dizer a pregação de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de John Wesley, sem ser revelado. A partir do momento que o alarido recebe a revelação do que significa aquele chamamento, agora não é mais um som de trombeta. Agora deixa de ser um som de trombeta e se torna a voz de Deus para estes últimos dias. Agora, isso aconteceu dentro da era de Laodiceia e nós vamos ver se Deus fez ou não a mesma coisa entre o povo do terceiro êxodo. Qual foi o erro da era de Laodiceia? 1946, quando a revelação da mensagem que eles tinham. Que mensagem que eles tinham lá?
Eles diziam que criam na mensagem de John Wesley, metodista. Eles diziam que criam na mensagem de Lutero, luteranos. Eles diziam que criam na mensagem de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, entre os pentecostais, entre os tradicionais, as Assembleias de Deus. E todas as igrejas diziam que criam, mas eles não sabiam naquilo que tinham crido. Então, no final, quando estava se aproximando do final da era de Laodiceia, Deus envia a revelação daquilo que eles tinham crido. Porque a primeira coisa que nós fazemos é crer. E depois que nós cremos, então Deus nos imputa por justos, se é que temos uma fé genuína na sua palavra, e então Ele desce e revela aquilo que nós cremos. Agora, Deus não poderia fazer diferente, porque Deus não tem dois planos de redenção, nem para os gentios, nem para os judeus. É o mesmo plano de redenção. Aí você pergunta para mim, mas irmão Billy, mas as trombetas é para os judeus. Era para ser para os judeus. Mas eu pergunto para você, quem é que nós vamos ver aparecer lá dentro da tribulação? Não é Virginésia? Ora, Virginésia, mas peraí, Virginésia sofrendo as consequências da trombeta, do som de trombeta? Sim, sabe por quê? Porque elas rejeitaram a revelação do quê? Do que era o alarido. Elas não saíram do alarido, não entraram na voz, não conseguiram ouvir a voz que estava falando com eles. Por isso que o próprio João, que é o tipo da noiva, ele diz, e a voz que falava comigo como de trombeta. Primeiro ele ouve, parece que é um som de trombeta, mas depois João falou, peraí, eu estou escutando outra coisa aqui. O que parecia ser um som de trombeta apenas, um alarido, o que parecia para nós que era apenas uma mensagem, nós começamos a escutar uma voz proveniente desta mensagem. Uma mensagem dentro de uma mensagem. Portas na porta. Portas na porta, que foi o profeta pregou. Nós vimos que dentro desta mensagem, que é o alarido, e a mensagem é a revelação das 7 mensagens que foram pregadas de forma mistério nas eras da igreja, este mensageiro vem no tempo do fim e nos traz a revelação. Mas só haverá um povinho menor que vai captar o que este alarido está dizendo. No culto passado, no serviço, no programa passado, nós mostramos que em Êxodo 19:16, o irmão Brana disse que aquela voz de trombeta é a voz do arcanjo. Está na mensagem Apocalipse capítulo 4, no versículo 16. Gostaria talvez de ler para vocês aqui, mais uma vez. Aqui, ó. Olha aqui, ó. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e uma voz de trombeta muito forte. Mombrana coloca aqui e diz assim, ó. O que é a voz de trombeta? O que é a voz do alarido? O que é a voz da trombeta que está soando um alarido? É o arcanjo. De maneira que estremeceu todo o povo. Ouçam que estava no arraial. Apocalipse, o nome da mensagem é Apocalipse capítulo 4, parte 3, do dia 8 de janeiro de 1961, parágrafo 105, na versão da Voz de Deus. Para provar de que a primeira coisa que nós vimos após a abertura do 7º selo foi o alarido. Mas o que é o alarido? O que é o alarido? O alarido, som de trombeta. Mas o som de trombeta, se ele não for revelado para nós, não é de nenhuma valia. Nós vamos acabar indo parar onde? Lá onde as virginésias são encontradas depois em Apocalipse 7. Não é verdade? Porque foi justamente o que aconteceu com eles. Aí você fala, não, Mobílio, que você está falando, você não tem base nas escrituras, você não tem base na mensagem. Então vamos ler algo para você aqui para provar aquilo que nós estamos falando. Na mensagem, olha isso aqui, na mensagem o 6º selo, no parágrafo 298, no 6º selo, o profeta diz isso aqui, ó, presta atenção, agora notem, não deixe isso te engasgar. Olha o que o profeta está falando aqui. Não deixe isso te engasgar. Mas observe o que abriu este selo, o 6º selo. Profetas. Entendem? Amém? Aí está você. Nós estamos vivendo no dia da águia, irmão, com a cabeça entre as nuvens.
Eles abriram aquele sexto selo. Eles têm poder para fazer. Aí está o seu sexto selo vindo aberto. Entendem? Você entendeu alguma coisa que o profeta disse aqui? Não? Então deixa eu voltar a repetir para vocês. Notem, não deixe isso te engasgar, mas observe o que abriu este selo. Profetas. Entendem? Amém. Aí está você. Nós estamos vivendo no dia da águia, irmão, com a cabeça entre as nuvens. Eles abriram aquele sexto selo, não sexta trombeta. Olha aqui, ele está falando aqui que quando Moisés e Elias aparecer para o grupo dos judeus, lá, para os 144 mil que aceitarem eles, ele vai revelar o sexto selo. Não, mas as trombetas é para os judeus. Espera aí. Trombetas enquanto não for revelado. Na hora que eles revelarem o que é o som destas trombetas, vai deixar de ser trombeta e se torna um selo aberto. Você está captando o que eu estou querendo dizer aqui? Aí está o seu sexto selo vindo aberto. Ele diz assim, é hora para o sexto selo, bem em breve. Agora, entre os gentios que têm a revelação do que é a sexta trombeta, se torna selo aberto. Mas quando vai Moisés e Elias para o grupo dos 144 mil, que é os únicos que vão ter a revelação das trombetas, porque até agora nenhum deles lá soube o que aconteceu. Por que eles foram parar na Terra Prometida? Assim como a massa do povo que saiu no terceiro êxodo, o povo da mensagem, não sabe por que eles saíram. Porque o motivo de ter saído é para reconhecer a expiação. O único motivo do alarido ter soado primeiro, o alarido é som de trombeta. E o irmão Branham diz aqui, eu vou ler para vocês ainda, vocês tenham paciência. Calma lá. Vocês tenham paciência. Não atirem primeiro de eu dar a base aqui. No povo da mensagem, a primeira coisa que todo o grupo ouviu foi som de trombetas. Como assim som de trombetas? Eu pergunto para você. A mensagem desse sétimo mensageiro era o som de quem? De Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, de Lutero, de John Wesley. Não é verdade? Não é isso? Não é o som de cada um daqueles mensageiros? Que soou através deste último mensageiro? Tá, mas não parou ali. Vamos dar sequência nas trombetas e vamos ver onde é que vai parar. Então, quando abre o sétimo selo, quem é que estava ouvindo isso ali? Quem é que disse que viu os 7 anjos que estavam ali? Não era João? A noiva, após a abertura do sétimo selo, não ouviu, começou a ouvir este alarido? Não começou a ouvir este alarido? Primeiro alarido. Por isso que na mensagem do rapto, o profeta nos diz como é que a vinda de Cristo sucederia. O que aconteceria primeiro? Um som de trombeta, um alarido. Por que um alarido? Ele não disse ali que é uma trombeta que soa e é Moisés e Elias? Pois é, só que é o seguinte, Moisés e Elias vão pregar o som da primeira trombeta, da segunda trombeta, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta e da sétima, que são eles mesmos. Em outras palavras, eles vão trazer a revelação das trombetas, das 6 trombetas que soaram quando eles ainda estavam esparramados pelo mundo, mais a revelação do que aquilo significa. Sabe o que aquilo significa? Um chamamento para reconhecer a expiação que é Cristo. O irmão Branham disse, a expiação é Cristo. Agora vamos ver aqui. Quando Deus tira esse povo das denominações, o que eles ouvem não foi a mensagem do sétimo mensageiro, que eram os 7 sons que haviam já soado nas 7 eras de forma misteriosa, mas agora ele vem e revela? Tá. Mas por que para as virgens nécias continuou sendo trombeta lá na tribulação? Porque eles não tiveram a revelação do que o alarido é. Mas como? É possível alguém ouvir as 7 trombetas soarem e não ter a revelação? É possível. Os denominacionais da sétima era, foi justamente isso que eles fizeram.
ouviram a revelação das 7 trombetas e o que aconteceu com eles? Eles rejeitaram. E o que vai acontecer com as virgens nécias então? Por que elas vão ser encontradas debaixo das pragas que se encontram na pregação das trombetas? Porque as trombetas é juízo, não é? Agora, se você voltar lá em Apocalipse 7, que é o começo da 7ª era, quem aparece lá? Inclusive, eu fui bem criticado porque eu estava falando sobre o anjo que aparece, mostrando que o anjo forte é quem aparece lá antes do ministério de William Branham. Antes do ministério do 7º mensageiro, o anjo forte já estava lá. Aí você fala, não, quem estava lá é o Espírito Santo. Tudo bem. Então agora nós vamos ver se era o Espírito Santo ou era o anjo forte. Porque eu usei uma citação que o profeta usou e ele disse que quando ele aparece em Apocalipse 7, tá? Agora, lembre-se, faça o paralelo. Nós temos evidência de que nosso jubileu aconteceu no ano passado, 50 anos após a abertura da palavra. Você tome as suas próprias conclusões. Agora eu vou mostrar o que aconteceu na 7ª era, o efeito sobre quem não tinha a revelação, que se chamava judeu. E agora eu vou mostrar que Deus fez a mesma coisa agora na era da noiva. Deus tem feito, Deus tem replicado, Deus não poderia nos isentar daquilo lá. Sabe por quê? Porque nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Não foi isso que a palavra disse para o mensageiro? Não foi isso que Jesus disse para João? Nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Deus não seria justo se ele tivesse soado 6 trombetas para os pentecostais e mais a 7ª, se ele não tivesse feito e reproduzido o mesmo programa para tentar nos redimir agora o povo do 3º êxodo. Deus teve que repetir a mesma coisa. Deus não tem 2 programas. E este mesmo programa que ele fez na 7ª era, fez para os que saíram da 7ª era e vai fazer para o grupo dos judeus, é o mesmo plano. Qual é a urgência do momento, irmãos? A urgência do momento é que nós captemos a voz de Deus dentro deste alarido. Para que nós captemos o que o Espírito está dizendo às igrejas. Não o que o Espírito está soando à igreja, mas o que o Espírito está dizendo de forma audível e inteligível, que se chama revelação. Em Apocalipse 7, lembre-se, jogue agora para o povo do 3º êxodo, porque Deus reproduziu a mesma coisa. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos de nosso Deus. Então ele diz aqui, e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, é a vinda de Cristo, é a vinda, está falando da vinda. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos de nosso Deus. Tá. Até que hajamos assinalado. Quando o profeta toma essa escritura na mensagem, a marca da besta, ou o selo de Deus, ele diz que aqui é a mesma cena que aparece em Ezequiel 9. Lá aparece 7 anjos e um deles tinha a caneta de escrivão, com um tinteiro em sua cintura, que era o que assinalava. Tá, nós já passamos por essa lição. Agora, foi justamente isso que Deus fez agora no ministério de Eliseu, no ministério do povo do 3º êxodo. No princípio da mensagem, houve o derramamento do Espírito Santo sobre todos eles. Todos concordavam. Todos se amavam. Todos andavam juntos. Assim como lá, quando o Espírito Santo caiu em todas as denominações. Todas as denominações estavam dando evidência do Espírito Santo. Um falava em língua,
outro interpretava, curas, milagres, todo tipo de manifestação do Espírito de Deus. Aconteceu lá no começo da era. Mas quando aquilo era só a evidência de que Deus estava no meio deles, preparando para receber a revelação da palavra. Então, no começo do ministério desse povo que saiu no terceiro êxodo, foi a mesma coisa. Alguém aparece lá no começo, mas era apenas o Espírito de Deus manifestando-se entre o povo. Assim como Deus lidou com eles, Deus lida com o povo do terceiro êxodo. A primeira coisa foi o seu Espírito. Mas quando passou 40 anos, Deus envia um mensageiro entre eles. Agora, vamos ver quem é este mensageiro que apareceu entre os pentecostais. Bom, se você quer me dizer qual foi o vaso que Deus usou, mas vamos ver quem é esse personagem que estava aparecendo lá antes do profeta aparecer em cena, porque Apocalipse 7 é antes do profeta sequer ter nascido. Agora, vamos ver aqui então do que é que nós estamos falando. Vamos ver se eu acho a minha nota aqui. Vamos ver se nós realmente sabemos do que é que nós estamos falando. Aqui está. O irmão Branham, em 1961, no dia que ele recebeu uma ligação de que sua mãe estava falecendo, em sua oração, ele diz assim, eu não vou ler toda a oração que ela é bem extensa, mas preste atenção no que o profeta diz aqui. Eu creio no mesmo Espírito Santo, que pelo Espírito Santo está aqui nesta manhã, provando-se a si mesmo como o mensageiro do último dia. O grande Espírito Santo, o próprio, se personificando, ele está falando de 3 estágios dessa mesma pessoa. Deixa eu voltar aqui. Lembre-se que tem 3 estágios aqui. Olha, eu creio no mesmo Espírito Santo, que pelo Espírito Santo está aqui nesta manhã, provando-se a si mesmo como o mensageiro do último dia, o grande Espírito Santo próprio. Primeiro estágio. Se personificando. Vinda, está falando de vinda. Vindo em carne humana, fazendo sua obra. Aí é o que ele fala? Eu tenho ficado de pé com dificuldades. Mas peraí, não é o Espírito Santo que está fazendo a obra? Mombrando é o Espírito Santo? Eu estou te perguntando. Eu tenho ficado de pé com dificuldades. Vocês sabem sobre o que eu estou prestes a ouvir quando eu sair daqui, sobre a sua mãe. Mas nos convém que cumpramos toda a justiça. Aí ele diz assim, isso no parágrafo 227, mais para baixo, no 232. O Espírito Santo aqui provando que Ele está entre nós. Agora, deixe o poder de Deus, deixe a testemunha do Espírito Santo mover-se nos corações deste povo bem agora, lhes dando a segurança como Daniel tinha, como Noé tinha, como Enoque tinha, como João tinha, como Pedro tinha, como Paulo tinha, como Jesus tinha, como Abraão tinha, como todos eles tinham, como você deve ter. Senhor, que nos convém nesse dia, onde o poder da cura divina é derramado, sinais e maravilhas estão sendo feitos, um grande despertar tem se tornado entre o povo. O Espírito Santo tem caído entre o povo e eles têm gritado, falado em línguas, profetizado grandes dons, sinais e maravilhas. O anjo da mensagem, o Espírito Santo tem caído sobre o povo. Mas agora ele vai falar quem é esse Espírito Santo. O anjo da mensagem, o anjo da era tem aparecido a nós na forma do Espírito Santo. Lá no começo da era. O anjo da era tem aparecido a nós na forma do Espírito Santo. E agora, no ministério dele, e ele está nos trazendo uma mensagem. A mesma pessoa. E ele está nos trazendo uma mensagem. Nós a vemos sendo cumprida. Nós vemos ele tomando nossos corpos. Agora é para hoje. Esse que ele está falando é para hoje. Nós vemos ele tomando nossos corpos e nos transformando de seres humanos a agentes de Deus para falarmos grandes sinais misteriosos e maravilhas. Quando nós vemos essas coisas hoje, então nos convém que cumpramos toda a justiça.
mensagem: nos convém cumprir toda a justiça do dia 1º de outubro de 1961. 1º de outubro de 1961. Tá, mas peraí, deixa eu voltar aqui, não sei se você captou. O anjo da mensagem, o anjo da era, tem aparecido a nós em que forma? Na forma do Espírito Santo. Então, como é que você diz para mim que esse anjo que aparece aqui em Apocalipse 7, lá no começo da 7ª era, lembre-se, vamos levar para os nossos dias o que Deus já tem feito entre o nosso meio, o povo do terceiro êxodo. Quem era essa pessoa que apareceu antes do ministério de quem? Profético. Antes do ministério de Eliseu. Agora, quem é que aparece no começo desta era da noiva? Bom, vamos olhar quem é que apareceu no começo da era de Laodiceia e depois apareceu o mensageiro. Vamos ver o que acontece aqui. Apocalipse 7. Vi outro anjo subir da banda do sol nascente que tinha o selo de Deus vivo e clamou com grande voz aos 4 anjos, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Espera aí, esse anjo aqui, será que ele é o Espírito Santo mesmo? O Rembrandt disse que o anjo desta era que tem aparecido a nós é o Espírito Santo. Não é verdade? Foi o profeta que disse. Vamos ver se eu tenho mais uma citação aqui. Vamos ver se eu tenho mais uma citação aqui sobre isso. Eu tenho tanta coisa que eu coloco aqui que às vezes fica difícil achar. Onde é que está aqui? Se nós entendermos o que Deus está fazendo, o que Deus fez na 7ª era, nós podemos entender o que Deus fez agora na era da noiva, o que Deus está fazendo agora no nosso meio e em que estágio nós estamos. Em que estágio é que nós estamos aqui? Não é verdade? Então, aqui, deixa eu ler essa citação para vocês aqui, ó. Falando da 7ª era, ele diz assim: os grandes 50 dias passaram, a festa pentecostal se passou, 7 sábados, ele está falando das 7 eras da igreja, até as trombetas, um tipo da 7ª era da igreja. Lembre-se, debaixo da 6ª trombeta, os judeus, você está escutando? A congregação diz amém. Debaixo da 6ª trombeta, os pentecostais rejeitam a Bíblia, os mornos, não só os pentecostais, mas todo o resto. A igreja do mundo rejeita Cristo e ele é posto lá de fora. E na mesma trombeta, no mesmo selo, aliás, quando foi aberto para mostrar Jesus do lado de fora da igreja, tentando entrar de volta ao mesmo tempo. O som de trombeta para os judeus e os judeus reconhecem a expiação. Glória, aleluia. Ó que coisa. O Espírito Santo tem estado preso por esses rios denominacionais por quase 2000 anos, mas é para ser solto no tempo do entardecer, pela mensagem do tempo do entardecer, o Espírito Santo de volta na igreja. Cristo o próprio revelado em carne humana no tempo do entardecer. Ele que disse, ele que prometeu. Falando o que aconteceria conosco agora nesta era da noiva. Não é verdade? Eu ainda preciso achar uma nota aqui para vocês. Mais uma. Para mostrar aquilo que nós estamos falando. Agora nós sabemos... Que coisa, eu não consigo achar minha nota aqui. Tanta dificuldade para achar. Agora nós sabemos que como Deus lidou com Abraão, Deus lida com a sua posteridade. Como Deus lida com William Branham, Deus também lida com aqueles que vieram através do ministério. Não é verdade? Aqui, o profeta diz mais uma coisa aqui. Vamos ver aqui. Vamos
Vamos ver se eu acho aqui onde é que está, para dar sequência. Eu precisava daquela nota, mas tudo bem, vou achar aqui ainda. Agora, vamos ler mais um verso aqui, em Apocalipse 10, 8. Você vê que após a abertura de todos os selos, em Apocalipse 10, 7, quando todos os selos foram abertos, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar, se cumpriria todo o segredo de Deus, como anunciou aos seus profetas, como anunciou os profetas, seus servos. Não é verdade? E agora nós provamos que após a abertura dos 7 selos, a primeira coisa que nós ouvimos foi o alarido. A primeira coisa que nós ouvimos foi o alarido. E ele disse claramente, eu tenho as notas aqui, mas ele disse claramente que o alarido era a sua mensagem. E a Bíblia diz que o alarido é a mensagem, porque a Bíblia diz em Tessalonicenses 4:16 que o próprio Senhor desceria do céu, e agora nós mostramos que esse Deus desceu, esse grande mensageiro desceu, ainda na era Laodiceia, operando através das denominações, das igrejas, mas depois ele toma aquele corpo que ele havia preparado e, assim como o profeta disse, se personificou. Você viu a palavra que o profeta usou? Se personificou, né? Se personificou, veio em carne humana fazendo a sua obra. Mas, irmãos, lembre-se disso aqui. Aquilo ali foi no ministério de Elias. Estava profetizado que a mesma coisa que Elias fez, a mesma sequência que Deus usou dentro da era de Laodiceia, Deus usaria agora na era da noiva. Nós não pegamos... Aí você diz, como eu falei no começo, quando os 7 selos foram abertos, né? Quando os 7 selos foram abertos, e ele disse que não era para lá. Mas por que não era para lá? Qual é o motivo por que não era para lá? É porque aqueles os quais estavam predestinados a serem revelados, porque, claro, a revelação do 7º selo é a revelação das pessoas cujos nomes estão contidos no livro da vida do Cordeiro. Mas a manifestação dessas pessoas, assim como o profeta nasceu em 1906, mas a manifestação ou o começo do ministério profético dele, ainda que Deus já estava lidando na sua vida adolescente lá atrás, mas o começo profético dele foi apenas em 1946. Agora, se Deus estivesse fazendo a mesma coisa com Eliseu, da mesmíssima maneira que ele fez com Elias lá atrás, então eu pergunto para você, como será que Deus tem estado lidando conosco nesses últimos anos? E especialmente nesses últimos 10, 11 anos? Fica aqui a minha pergunta. O que é que Deus tem estado fazendo nesses últimos 10, 11 anos? O que tem acontecido nesses últimos 10, 11 anos? Lembre-se que o povo havia saído do Egito, mas o Egito não havia saído do povo. Pereceram no deserto. Não é verdade? E tem tantas escrituras, se você lê em Hebreus capítulo 4, Paulo disse, verdade, era para ser o 7º, era para ser a 7ª era o descanso. O que é o descanso? Quando nós deixamos as nossas próprias obras e Deus agora trabalha por nós. Deus efetua a obra em nós. Este é o verdadeiro descanso. Quando nós recebemos o Espírito Santo e agora não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo vivendo em nós. Mas a 7ª era para ter cumprido essa escritura, mas eles rejeitaram. A pedra que os edificadores rejeitaram era a pedra de coroa, era Cristo. Assim diz em Romanos 9, 33. Agora, quando Deus tira este povo do Egito, os mesmos espíritos denominacionais que se encontravam no Egito se encontravam agora no meio do povo do 3º êxodo. A mesma resistência. Paulo disse, mas se ouvirdes hoje a voz, não o alarido agora, mas se ouvirdes hoje a voz, não endureçais os vossos corações. E não é exatamente isso que o grande parte do povo do 3º êxodo está fazendo agora? Por não entenderem a voz que viria após o alarido. Deixou de ser um alarido, você vai perceber o quê? Que Apocalipse 8 e Apocalipse 9,
Apocalipse 8 e Apocalipse 9 lida com da primeira à sexta trombeta. A primeira e a sexta trombeta, que é som de trombetas, o alarido, era para chamar, né? Inclusive a sétima trombeta também era para chamar para a expiação, que é Cristo. Não é verdade? Cristo, a esperança da glória. Cristo, a nossa vida. Então, Apocalipse 8, 9 é 6 trombetas. Apocalipse 10 é a sétima trombeta. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar, quando ela começar a soar, a sétima trombeta. Então ali, todas elas foram trombetas. Mas se você der sequência nas escrituras, você vai ver que a sétima trombeta aparece para os judeus no capítulo 11, porque é a repetição do ministério que houve para os gentios em Apocalipse 10. A partir dali, só então que João realmente tem a revelação de quem ele verdadeiramente é, né? Inclusive, não sei se nós vamos ter tempo para falar hoje, mas quando chega em Apocalipse 22, que é o último capítulo da Bíblia, o que é que ele diz? Ele disse, olha João, ele disse, depois que eu ouvi tudo, Apocalipse 22, 9, ele disse, depois que eu ouvi tudo, ainda assim, ele queria adorar o sétimo mensageiro. E daí o sétimo mensageiro deu uma revelação poderosíssima para ele. E disse, olha João, em outras palavras, agora eu vou falar para você quem você é que até agora você não percebeu. Ele disse assim, eu vou ler para você, já que a gente está falando disso, deixa eu ler para você aqui. Apocalipse 22, verso 9. Verso 8. Eu, João, quem é João? Tá, mas quando é que João viu todas essas coisas? Aquilo que lá em Apocalipse 10 ele não viu, em Apocalipse 8 ele não viu, silêncio, ele não ouviu ali. Ele ouviu primeiro um alarido, a partir na sequência veio um som de alarido. Mas quando chega em Apocalipse 22, né, que é o último capítulo da Bíblia, então quer dizer, entre Apocalipse 8, 9, ou entre Apocalipse 10 e 22, tem 12 capítulos que João captou a visão, toda a visão e toda a revelação. Quando chega no último capítulo, ele disse assim, ó, e eu, João, sou aquele quem? Quem é João? Não é a noiva? E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Que coisas? Todas as coisas. Estamos no último capítulo. Quando toda a revelação finalmente veio a João. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me, quem que falou com ele? Existe uma voz ou existe uma porção nesta mensagem reservada só para a hora final. Lembre-se que eu li para você que quando Cristo aparecesse por sua noiva agora. Porque lá em 1963, ele apareceu para quem? Para o seu profeta. Mas assim como Deus lida com Eliseu, com Elias, Deus, eu volto a repetir para você, espero que você esteja captando. Desde o começo da era Laodiceia, Deus começou a aparecer. Até que ele finalmente viesse em plenitude e o seu corpo teofânico foi visto em 1963. Onde Cristo veio em sua plenitude para o seu profeta. Mas eu não estava lá. Você não estava lá. O que é que Deus faria então? Deus nos levaria de volta ao princípio. Nós trilharíamos aquele caminho uma vez mais. Não é verdade? Aí ele diz aqui, ó, voltando aqui. E eu, João, sou aquele que ouvi essas coisas. Agora, a mensagem vai nos dizer algo só no tempo final. Vem uma revelação poderosíssima da boca do sétimo anjo para João. Lembre-se que esta mensagem que veio para nós não é papel e tinta. É literalmente o Espírito de Cristo ainda nos verdadeiros eleitos, trazendo a mesma mente profética que Elias tinha, fazendo de nós, Eliseu. Ele disse, olha, não faças tal, não faças assim, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Ué, peraí, mas João é um profeta? A noiva é um profeta? Eu pergunto para você, olha o que o sétimo mensageiro está dizendo para João. Ele disse assim, olha, não faças tal porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas,
e dos que guardam as palavras desse livro adora a Deus. A maior revelação que a noiva terá para o tempo do fim é de quem ela é. E quem ela é? Ela é uma profetisa. Ela é a profeta de Deus, a profetisa de Deus. Ela é Eliseu. Mas enquanto ela não perceber que ela é esta pessoa, você lembra? Olha o que eu vou falar aqui para vocês. Eu espero que você esteja captando o que eu estou falando aqui. Você lembra que no final, em 1962, na mensagem Senhores, é este o tempo? No finalzinho, creio que dia 30 de dezembro, 31 de dezembro de 1961 ou 62, né? O profeta disse assim, e eu vi um comentário do irmão que foi maravilhoso. O profeta disse que ele achava que os trovões seria algo que não estava na palavra. Será que a noiva hoje não está pensando que vai vir uma coisa aí, não sei da onde? Algo que não está na mensagem, algo maior, algo mais grande, sei lá o que é. Um diz que é isso, um diz que é aquilo, um poder, o próprio mensageiro retornando, não sei. Todos têm a sua própria definição de algo maior que viria. O próprio profeta Elias pensava do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque ele leu aqui em Apocalipse 5, eu vi um comentário do irmão que foi muito maravilhoso, e ele referiu-se à mensagem Senhores, é este o tempo, e onde diz assim, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, que é a mensagem, que é a revelação do livro, né, que nós estamos falando, sentado um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse é o jeito que está escrito na Bíblia. Mas olha como está escrito aqui. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então estava mostrando aqui, dá para entender aqui, como se ele tivesse uma escrita por dentro do livro e uma escrita por fora do livro. E o profeta pensava que a revelação dos selos era a revelação do que estava escrito dentro. E a revelação dos trovões, uma coisa que estava escrito fora, que ninguém sabia o que era. Uma coisa externa. Mas quando os selos veio, ele disse, não, tudo foi revelado. Aí ele corrige, coloca, o irmão fez esse comentário e eu achei maravilhoso. Vamos mudar esta vírgula aqui. Vamos colocar a vírgula depois da palavra dentro. E eu vou ler para vocês. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Você entendeu? E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora selado com 7 selos. Então muda-se a vírgula ali para que possamos entender o que realmente aquilo está dizendo. Dizendo isto, de que o próprio profeta pensava que seria algo que viria, algo que realmente algo viria. Mas quem é esta pessoa que viria? É uma pessoa. O mensageiro nós já sabemos quem é, que eu li aqui para vocês. É o Espírito Santo. Ele é o mensageiro desta era. Se ele foi da era de Laodiceia, ele tem que ser da era da noiva. Mas eu vou perguntar, tá, mas qual é o vaso que ele vai usar hoje? Quem é esta pessoa? É Elias ou é Eliseu, de acordo com as palavras de Elias? É Elias ou é Eliseu? Você me responda. Agora diz aqui, ó, na mensagem, na mesmo excerto, lá no finalzinho do 7º selo, quando ele disse sobre quando ele estava falando que ele inseriu aquele pedaço no hotel, olha só, olha que coisa. Eu vi alguém lendo isso recentemente, e onde ele estava tentando provar que o 7º selo não estava aberto. E eu li para vocês onde o profeta disse que ele está aberto. Então nós vemos que é uma obra sobrenatural. Vou ler de novo. Mas vocês notem, lá, né, em Mateus 24, 25, ele omitiu a revelação deste 7º selo. E aqui, quando o 7º selo, quando ele o abriu, está aberto, ele também o omitiu novamente. Não é? Vem? Então nós vemos que é um mistério completo. Portanto, a hora não é ainda para esses mistérios serem conhecidos. Como é que o mistério ia ser conhecido por mim se eu não estava lá? A hora não é ainda para esses mistérios serem conhecidos. Portanto, nós estamos até aqui. E o restante deles será conhecido bem por volta do tempo que Jesus aparecer na terra novamente por sua noiva. Claro, quando ele aparecer, eu apareço com ele. Não é verdade? Bem por volta do tempo que Jesus aparecer novamente, agora por sua noiva, não para o seu profeta. Não aquela manifestação lá no Monte Pôr do Sol,
para o profeta. Mas a mesma manifestação que estava lá tem que acontecer para você, para mim, para a noiva, para Eliseu, para que nós pudéssemos receber a porção dobrada. Ou o que quer que seja que aconteça naquele tempo. No parágrafo 399. No 400, mais para baixo, eu vou pular um pedacinho, ele diz assim: a única coisa que você deve fazer, falando lá para aquele grupo lá atrás, a única coisa que você deve fazer, você simplesmente continue servindo a Deus, e para esse grupo também, claro, continue servindo a Deus, porque esse grande segredo é tão grande que Deus nem sequer deixou escrevê-lo. O mistério trovejou. O mistério, ele trovejou, mas ele, sabendo que, reticências, nos prometendo que ele seria aberto, mas até esse tempo não está aberto. Claro que não estava aberto. Eu e você não estávamos aqui para receber. Volta lá em Apocalipse 22, no último livro da Bíblia, vamos ver as últimas instruções deste grande mensageiro falando com a noiva. E disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Olha o que ele diz agora. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Em outras palavras, agora você pode falar. Porque agora é o tempo de você falar isso aqui, porque agora você está aqui. Que quem tinha que falar essa última parte do 7º selo era João. Você vê que lá o Cordeiro não falou o 7º selo. Quem tem que falar o 7º selo hoje é João. Ele disse assim, ele disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Aí ele disse: agora não interessa, porque já passou do tempo. Quem é injusto não adianta mais. Faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Porque os nomes agora já haviam sido chamados. Os nomes havendo sido chamados e eles manifestados, não há mais nada que se possa fazer. Os nomes já estão no livro da vida do Cordeiro desde antes ainda da fundação do mundo. Mas Deus estava esperando a manifestação dos vasos, os quais ouviriam seus nomes, para que a manifestação teofânica deles ocorresse aqui embaixo. A manifestação da palavra. Porque eles são a palavra. A todos aqueles os quais a palavra de Deus vem, eles são deuses. Não é assim que diz? Então é isso que ele diz aqui em Apocalipse 22, 10. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Mas que palavras é essa que não é para selar mais, João? Vamos voltar em Apocalipse 10. Vamos voltar em Apocalipse 10 e vamos ver o que é que João queria falar. Quando ele viu a visão, ele disse assim: e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, não é alarido não. Ele não falou que ele ouviu trombeta aqui. Ele falou que ele ouviu as vozes. Deixou da trombeta em Apocalipse 8 e 9 e até 10, 7 ali, mas agora ele está ouvindo a voz daqueles alaridos, daqueles sons de trombeta. Ele teve a revelação da mensagem de Paulo. Ele teve a revelação da mensagem de Irineu. Ele teve a revelação da mensagem de Martim, de Columba, de Lutero. Não é? E ele disse assim: e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não os escrevas. Aqui foi lá atrás, na abertura do 7º selo. Quando nós, no começo da mensagem, pegamos o 7º selo, foi isso, essa era a instrução para nós. Nós não tínhamos a revelação do que era ainda, até que João captasse a revelação daquilo que era. Quando ele capta a revelação daquilo que era, então agora a última instrução é: João, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. O que quer dizer isso? A evidência de que o rapto está à mão é de que a revelação da mensagem tem finalmente chegado para nós. A evidência que o profeta teve de que a abertura da palavra, que era a revelação do rapto, estava prestes a acontecer, foi em 1962, quando ele teve aquela visão e ele entendeu do que é que se tratava. Ele não sabia exatamente, mas ele falou: estamos no fim, porque isso era uma coisa que seria revelado só no tempo do fim. Porque é assim que dizia no livro de Apocalipse. Quando Deus repete o ministério de Elias, o espírito de Elias, que estava sobre Eliseu,
quando esse espírito de Elias vem sobre Eliseu, e ele chega no final do seu ministério, agora João entende aquilo que ele não havia entendido no começo do seu ministério, que o profeta mesmo não entendia o que era o sétimo selo no começo do seu ministério. Ele só entendeu o sétimo selo a partir da abertura do sétimo selo, quando Deus, o Cordeiro, abriu o sétimo selo. Nós chegamos agora, 50 anos depois, só agora nós temos a revelação daquilo que nós temos crido por todos esses anos. E está sendo mal entendido e mal interpretado por muita gente aí fora. Agora você imagina, profeta Elias, predestinado por Deus, eleito, escolhido, de que fosse o profeta desta era. Ele não entendeu o sétimo selo quando ele começou a pregar em 46. De 46 a 63, ele não sabia o que era o sétimo selo. Mas em 63, quando Deus revela o sétimo selo, este mesmo profeta, que havia pregado o alarido antes, alarido, e agora tinha se tornado voz do arcanjo, aquele Deus que estava naquele quartinho falando boca a boca para ele. Deus, o anjo de Deus, e o anjo de Deus é o Espírito Santo, o anjo de Deus é Jesus, é a mesma pessoa. Quando ele revela aquele mistério, ele disse: a Bíblia se tornou nova para mim. Um profeta elegido por Deus, escolhido por Deus, no final do seu ministério me dizer que a Bíblia se tornou nova para mim? Agora eu vou perguntar, você, eleito por Deus, predestinado, um profeta, aqueles os quais a palavra de Deus vem, são deuses? Um profeta. Quem disse isso foi Elias. Um profeta. Você é um profeta. Eu um profeta. Deus em carne humana mais uma vez no mesmo ministério profético de Elias. Só que agora na sua noiva, em Eliseu. A Bíblia está se tornando nova para nós agora depois de 50 anos? Será que é possível um negócio desse? Se foi possível com o mensageiro de Deus, é possível também com Eliseu. Não é verdade? Eu tenho muita coisa para falar, mas eu não quero carregar muito, vou dar sequência nos próximos, se eu tiver mais oportunidades, dar sequência disso que nós temos falado aqui. Espero que vocês tenham entendido e tenham prestado atenção naquilo que nós temos tentado dizer aqui, não é verdade? Nós sabemos que muitas vezes nós temos que voltar, pensar, né? Pensar naquilo que é dito. Então nós vemos que as trombetas soaram novamente para a noiva. Mas aí como trombeta, sendo que foi revelado? Sim, para aqueles que foi revelado não foi mais som de trombeta, não é alarido. Para aqueles que foi revelado é a própria voz de Deus falando com eles. Mas se não houver a revelação deste alarido, vão entrar na tribulação, não é verdade? E as trombetas, o alarido apenas nos chamava para reconhecer a expiação, Cristo, a voz, reconhecer que era Ele. Ah, é um alarido, é uma mensagem. Não, peraí, será que é uma mensagem? Será que não é o arcanjo, não? E onde é que ele está se manifestando hoje? Vamos deixar isso para uma outra oportunidade, não é verdade? Então nós vemos que essa grande voz que tem soado, estas 7 vozes é o que faz a grande voz. Estas 7 vozes que têm soado, agora, neste novo ministério, no ministério da noiva, profetizando uma vez mais. Por que é o trovão? E ele diz que trovejou lá. Lá quando foi aberto, trovejou. Porque trovão fala de eco. Ele trovejou lá, mas o som dele continuou viajando através da terra e não parou mais, tentando encontrar a semente eleita, que viria ainda a manifestação. Mas quando ela ouviu, não era trovão. O João disse assim, parecia trovão, som de trovão, mas eram 7 vozes. 7 vozes quer dizer, voz é algo audível, inteligível, não é mais alarido. Agora é uma voz. E essas 7 vozes é uma grande voz, a voz da ressurreição, a voz do arcanjo, a voz de Deus, a voz de Cristo, que está soando, ecoando através da sua noiva, porque ela é a voz final para a era final. O Espírito e a esposa é quem dizem, vem. Não é verdade? É ela que diz vem. É ela quem diz vem. No próximo programa nós falaremos mais, nosso tempo já se esgotou. Nós veremos aqui
quem é que estava nos acompanhando. E eu agradeço a vocês pela participação, pelo acompanhamento. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que Deus possa ungir você com esse espírito de Elias para que possamos captar o que é que Deus tem já nos falado nesta era, o que é que Deus tem nos dito nesta era, porque nós somos a voz final, nós somos o instrumento final, nós somos a trombeta de Deus que está ecoando. Como eu disse no programa passado, a trombeta de Deus não é só o mensageiro. O profeta que disse isso na mensagem, no livro As Eras da Igreja, que a trombeta de Deus não é só o mensageiro, mas é o mensageiro mais o seu grupo. Eles são a verdadeira trombeta de Deus. E agora, da próxima vez nós falaremos, eu acredito que cortou o áudio, quando eu falei que o anjo forte desceu em Pentecoste. Bom, talvez eu devesse ler aqui a nota. Porque é muito importante. Aqui está. Eu estava dizendo que a repetição da era de Laodiceia, a mesma coisa que Deus fez na era de Laodiceia, convinha que nós cumpríssemos toda a justiça de Deus. Tudo que Deus fez lá para aquele grupo, e eles rejeitaram lá, Deus ia repetir para o povo do terceiro êxodo, e se nós cometêssemos os mesmos erros, então nós receberíamos o mesmo juízo que aqueles que rejeitaram lá receberam. Então, é isso que eu estava falando. E a citação que eu usei foi Mombrana, em 1961, no dia 1º de outubro de 1961, o Mombrana estava fazendo a oração final. Quando a sua mãe estava prestes a partir, ele havia recebido uma ligação de que sua mãe estava partindo, e ele disse assim: eu creio no mesmo Espírito Santo, que pelo Espírito Santo está aqui nesta manhã, provando-se a si mesmo como o mensageiro do último dia. O grande Espírito Santo, o próprio, se personificando. Então aquele que apareceu lá no começo da sétima era, como um anjo, aquele anjo que aparece em Apocalipse 7, não é verdade? Aquele anjo que aparece em Apocalipse 7, e viu outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos, plural, assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. O profeta disse na mensagem a marca da besta e no selo de Deus, se eu não me engano, que este anjo é o mesmo que aparece em Ezequiel 9. E lá em Ezequiel 9, você vê 6 anjos, mais um que tinha a caneta do tinteiro na sua cintura, que era o anjo da assinalação. Era a mensagem daquele anjo que assinalava aquele grupo, não é verdade? Então, para provar que aquele anjo havia estado operando nas eras denominacionais, na era denominacional, e depois, ele, em 1946, o mesmo mensageiro, o Espírito Santo, o mesmo anjo de Deus, que é a mesma pessoa, o anjo de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o anjo de Deus. A razão que eu estou dizendo isso é porque eu fui muito criticado por ter falado isso numa mensagem, mas eu acredito que os irmãos não viram a citação que eu usei do profeta falando, e eu vou usar de novo a citação aqui. Eu falei antes, mas parece que tivemos um probleminha no áudio. Eu creio no mesmo Espírito Santo, que pelo Espírito Santo está aqui nesta manhã, provando-se a si mesmo como o mensageiro do último dia. O grande Espírito Santo, o próprio, se personificando, vindo em carne humana, fazendo sua obra. Que carne humana que ele estava usando lá? Elias. Que carne humana que ele está usando na era da noiva? Eu tenho ficado de pé com dificuldades. Mas ele disse assim, o Espírito Santo, o grande Espírito Santo, o próprio, se personificando, vindo em carne humana, fazendo sua obra. E agora ele diz dele, fala dele. Eu tenho ficado de pé com dificuldades para provar que este grande Espírito Santo que aparece lá no começo, no derramamento do seu Espírito, na era de Laodiceia, em 46, inclusive ele encontra ele com 7 anos de idade e fala: cuidado, cuide do seu corpo, não corrompas, não fume, não bebas, porque eu quero usar este corpo daqui a pouquinho. O mesmo anjo, o mesmo Espírito Santo. Ele diz assim: vocês sabem sobre o que estou prestes a ouvir quando eu sair daqui, porque ele havia recebido uma ligação que sua mãe estava muito mal. Mas nos convém que cumpramos que toda justiça seja cumprida.
que cumpramos toda a justiça. O Espírito Santo aqui provando que Ele está entre nós. Agora, deixe o poder de Deus, deixe a testemunha do Espírito Santo mover-se nos corações deste povo, bem agora, lhes dando a segurança como tinha, lhes dando a segurança como Daniel tinha, como Noé tinha, como Enoque tinha, como João tinha, como Pedro tinha, como Paulo tinha, como Jesus tinha, como Abraão tinha, como todos eles tinham, Senhor. Que nos convém nesse dia, a nós, aqui, nós, hoje, não nos dias do irmão Brana, a nós, que nos convém nesse dia, onde o poder da cura divina é derramado, sinais e maravilhas estão sendo feitos, um grande despertar tem se tornado entre o povo. É hoje isso aqui. E o Espírito Santo tem caído entre o povo. Eles têm gritado, falado em línguas, profetizado, grandes dons, sinais e maravilhas. O anjo da mensagem, o anjo da era tem aparecido a nós na forma do Espírito Santo. Espera aí, quem que é o anjo do alarido então? Que estava usando aquele vaso? O anjo da mensagem, o anjo da era, que aparece em Apocalipse 7. Tem aparecido a nós na forma do Espírito Santo, lá no começo. Mas agora, ele está nos trazendo uma mensagem, porque ele tinha se personificado em Elias. Mas lembre-se que Deus repetiria a mesma coisa na era da noiva. E nós a vemos, a mensagem, né? Nós a vemos sendo cumprida. O que é o cumprimento dela, eu pergunto? Nós vemos ele tomando nossos corpos, meu e seu, e nos transformando de seres humanos a agentes de Deus para falarmos grandes sinais misteriosos e maravilhas. Quando nós vemos essas coisas, então nos convém que cumpramos toda a justiça. Mensagem, nos convém cumprir toda a justiça do dia 1º de outubro de 1961, parágrafos 227 ao 233. Você pode ler, você vai achar o profeta dizendo isso. Em suma, o que eu estava mostrando, que é que o mesmo Deus que havia descido no começo da era pentecostal e no final toma o seu mensageiro, tem descido na era da noiva, entre o povo do terceiro êxodo. O mesmo Espírito Santo caiu sobre todos. Todos falavam uma língua só no princípio. Mas quando se aproxima do final, Deus toma um mensageiro, um Eliseu, um grupo eleito, uma noiva, para que cumprisse o ministério de Elias agora nessa outra pessoa que é a noiva do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela seria a voz final para a era final, seria o próprio Deus, a voz do próprio Deus, a voz desse anjo, a voz desse Espírito Santo, a voz deste mensageiro, a voz do arcanjo falando através dela. Ela é um instrumento de Deus, o último instrumento de Deus para a era final. É isso que eu tinha dito. Talvez possa tocar um pouquinho mais no próximo programa. Parece que perdemos um pedaço, mas eu posso falar de novo no próximo programa. Vamos ver aqui. A irmã Ana Lídia de Gravataí nos acompanhou. A irmã Margarete de São Leopoldo de São Paulo, do Rio Grande do Sul, né? São Leopoldo do Rio Grande do Sul, acredito. Aqui está dizendo São Paulo. Irmão Hélio e família de Florianópolis, Santa Catarina. Irmão Luiz, a irmã Maria e Franciele de Itajaí, Santa Catarina. A irmã Cristiane e o irmão Vinícius, de Joinville, Santa Catarina. Irmão Guedes e família de Cascavel, no Paraná. A irmã Gleci e família e a irmã Daut, de Colombo, no Paraná. A irmã Regiane, a irmã Margarida, irmão José e a irmã Marli, irmão Edson Sois, irmão Elber e a irmã Josiane, a irmã Maria Donatir, a irmã Priscila, de Curitiba, irmão Guiomar e Maria de Guaíra, a irmã Deise Castilho, a irmã Sueli Maia de Pinhais, irmão Elismar, a irmã Dalete e família, a irmã Marta e irmão Ismael de São José dos Pinhais, a irmã Lídia de São Pedro de Iguaçu, a irmã Esther, o irmão Paulino e a irmã Elisa, o pastor Paulino e a irmã Elisa, o irmão Otávio, a irmã Nair e a irmã Ângela, irmão Juraci, irmã Valdina, irmã Graciete e família, irmão Gabriel e família, irmão Ademir e família de Toledo, no Paraná. Irmão Rubens e família de Campinas e São Paulo. Irmão Aparecido e Zilda de Cosmópolis e São Paulo. Irmão Josias, irmã Denise e Júlia de São Paulo. Irmã Derzina, irmã Gabriela, irmã Tereza, irmã Cristina, irmão Adonias, irmão Ricardo e Esther de Belo Horizonte, Minas Gerais. Irmão Gilson Ferraz de Cristina, Minas Gerais. A irmã Elizabeth de Garapé, Minas Gerais. Irmão Antônio e família de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. A irmã Ana Rosa, a irmã Nívia, a irmã Nádia e Nercido do Rio Manso, no Rio Manso, Minas Gerais. A irmão Evandir, família de Campo Grande. E o meu irmão Norberto, na Parnaíba, do Piauí. Temos mais aqui que nos acompanharam, eu acredito.
irmão Osmar e família de Assis Chateaubriand, irmão Devair de Curitiba, irmão César de São José dos Pinhais, irmão Hélio e irmão Vinícius de Serra Morena, Paraná, a irmã Poliane, irmão Salomão e Samira de Belo Horizonte, irmão Carlos e Érica de Contagem, Minas Gerais. Que Deus abençoe a cada um de vocês e vocês tenham uma ótima noite, uma excelente, que o Espírito de Deus possa acompanhar cada um de vocês e que vocês tenham um excelente restante de semana até nos ver no próximo programa ou nos próximos cultos que vocês possam estar acompanhando aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês. É a minha oração, é o meu desejo nessa noite. Shalom.